proposta de hoje é a gente fazer uma aula ao vivo, como se fosse a primeira aula de flamenco, tá bom? Então, para isso, eu vou precisar me colocar aqui de corpo inteiro, vou me distanciar um pouco de vocês, e aí eu não consigo enxergar tanto quem tá entrando, mas eu vou dar um beijo aqui para todos vocês, tá? De uma maneira geral, não consigo ler, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui comigo hoje, tá certo? Ó, o flamenco, ele tem uma postura, assim, muito peculiar. E a gente tem que ter atenção a ela antes da gente começar a fazer os passos, né? Sejam os movimentos de braço, os deslocamentos, o giro ou o sapateado. A gente reconhece uma flamenca de uma maneira muito clara pela postura, como a pessoa se senta, como ela caminha. Ela tem uma postura mais projetada. Então, a gente vai começar fazendo um alongamento para a gente abrir aqui o nosso peito, tá? Elevar o peito, relaxar o ombro e deixar ele relaxado, caindo para baixo. Então, eu vou começar assim, ó. Inspira, cresce os braços. A gente vai unir palma da mão com palma da mão, vou colar. E vou levar essa mão no sentido de ir lá para trás da cabeça. E quando a gente faz esse movimento de ir expandindo para trás, né? Se der, dá para levar também o cotovelo lá para trás da orelha, lá para trás da cabeça. A gente vai fazendo um trabalho assim, como se eu estivesse abrindo as costelas, projetando o peito para fora e, consequentemente, o ombro para trás. Então, a gente vai ter que ter atenção aqui, tá? Peito para cima e para frente, ombro para trás e para baixo. Quando a gente faz isso, pode ser que eu queira descadeirar embaixo, projetar o barrigão para frente e o popozão para trás. Aí aqui não vai ficar uma postura legal. A gente tem que manter o quadril na posição encaixada, o abdômen recolhido e abrindo aqui para eu poder conseguir expandir para trás o braço, tá? Daqui eu vou relaxar, ó, descendo. E eu vou fazer um movimento também semelhante, mas com o braço baixo. A gente vai subir os cotovelos atrás, como se eu estivesse segurando algo aqui atrás de mim, tá? Com o braço redondo. E eu vou elevar os cotovelos. Daqui a gente vai buscar a mesma intenção de antes. Eu vou buscar levar o meu peito para fora e para cima e os meus ombros para trás e para baixo para eu poder trabalhar as costas, tá? A postura, a força aqui desse centro, que ele tem que estar assim bem firme antes da gente colocar os braços belos do flamenco, tá bom? Nisso, a gente vai pensar assim, metaforicamente, tá certo? Que a flamenca ou a bailaora, né, são sinônimos para bailarina de flamenco. Ela é como se buscasse uma metáfora da árvore, tá? A gente busca um enraizamento para o chão, então não é uma dança que busca tipo um balé, movimentos para cima, de salto, de elevação. Então, a gente vai buscar esse enraizamento aqui da cintura para baixo, como se eu criasse realmente uma terceira perna no meio das nossas duas pernas. É como se fosse um tripé aqui imaginário. Para isso, a minha postura daqui para baixo, ela vai ser assim. De uma maneira geral, a gente vai usar os pés paralelos, tá? Não tem nada de perna aberta. A gente vai usar os pés paralelos. Na abertura do quadril, vamos flexionar um pouquinho o joelho, buscando
terra, tá? Buscando o chão, buscando esse enraizamento. E daqui para cima, a gente, em vez de ficar com a coluna simplesmente ereta, simplesmente reta, a gente vai buscar essa projeção do peito aqui para frente, para cima e deixar os ombros para trás, caírem de forma bem relaxada. Mas para isso eu também preciso manter o encaixe do quadril, segura aqui o popô e o encaixe da barriga. Então segura aqui o umbigo como se eu fosse colar ele lá nas costas, tá? Para manter isso aqui. Isso é uma postura de enfrentamento mesmo, que é muito usado na dança flamenca. Você nunca vai ver uma flamenca entrar assim, meio para baixo. Mesmo nas danças, nos estilos mais dramáticos da dança flamenca, tem esse enfrentamento, essa coisa de eu tenho a força, entendeu? Eu mato um touro com a unha se puder, ou com um sapateado. Tá joia? Então, entendido isso, a gente vai ver aqui umas posturas de braço, tá? No flamenco, a gente vai ter várias formações diferentes de braço que a gente pode combinar para dar uma estética bonita, para passar algo que a gente esteja desejando num determinado momento da música, da coreografia. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que o flamenco, ele também não tem um braço alongado. Da mesma forma que a minha coluna não é simplesmente reta, no braço também ele não vai ser simplesmente reto aqui, nem simplesmente reto aqui, nem simplesmente reto aqui. A gente não vai buscar essas linhas retas que outras danças buscam, tá certo? No flamenco existe uma projeção do cotovelo para fora nas formações de braço, nas posições de braço. Então, por exemplo, se eu vou usar um braço baixo, que seria mais comum aqui no balé e em outra dança, no flamenco a gente vai projetar um pouco mais esse cotovelo para fora. Na frente também o cotovelo tá para fora. Quando o braço tá alto, a gente vai, além de projetar o cotovelo para fora, a gente vai relaxar a munheca, porque eu não posso ter essa articulação assim tensa, tá levantada. A gente vai usar uma mão relaxada. Para isso a minha munheca tem que estar bem molinha, bem soltinha, que é um sinal de que eu estou à vontade. E daqui, o braço alto, ele não é simplesmente na lateral da orelha, ele vai mais além para trás. É como se eu fosse levar minha mão para trás da cabeça. Então, todo o braço alto flamenco a gente vai usar aqui atrás, tá certo? Então, ele tem essa projeção, esse posicionamento do tronco, do peito subindo, que na verdade, aí é que a gente volta, né, a pensar. Tudo está concatenado. Eu não posso pensar no braço sem pensar nas costas. Eu penso primeiro no tronco, né? Na minha força que sai aqui do meu peito, do meu coração e abre. E é como se eu fosse juntar as escápulas lá atrás, como se fossem asas. E quando eu faço isso, eu consigo levar o meu braço lá para trás. Olha, eu tô aqui ereta e aqui eu vou levar o meu peito para fora e para cima. Eu não fiz um movimento de braço. Eu fiz um movimento de postura. E a minha postura conduziu o braço lá para trás. E é isso aqui que a gente vai buscar no flamenco quando a gente estiver usando os braços altos. Todo braço alto, seja um, seja os dois, sejam outros posicionamentos de braço, eles vão ser sempre com a mão lá para trás da cabeça. Mas lembre que isso nasce daqui, tá bom? Então, ó, seguindo. Quando a gente abre o braço, tá? A gente não vai simplesmente abrir assim, ele reto, alongado. A gente vai projetar o cotovelo para trás aqui, ó. Eu vou me virar só para vocês conseguirem visualizar de uma forma mais clara.
esse meu cotovelo aqui que está apontando para trás, para as minhas costas. Mas aí nesse caso, eu tô com o braço paralelo ao chão, tá? Essa postura aqui é como se eu fosse abraçar, assim, duas amigas, certo? Então, tem essa projeção, mas tem essa coisa de como se eu fosse proteger o meu espaço daqui, tá? E isso é uma característica também, assim, simbólica, né, da estética do flamenco. Da mesma forma que a gente tem um peito muito projetado como um enfrentamento, eu tenho um cotovelo muito projetado como se fosse uma defesa. Porque o flamenco, ele nasceu lá na Espanha, né? Lá no sul da Espanha, de povos que foram perseguidos pela Inquisição Católica, pelo cristianismo da região durante uma determinada época histórica. E isso criou essa atitude, né? Tanto de enfrentamento quanto de defesa, como se eu fosse defender o meu espaço, defender os meus, a minha família, os meus entes queridos. Então a gente vai ter sempre um cotovelo mais aqui, como se eu estivesse pronta para dar uma cotovelada, que nem a galera que vai no carnaval e sai assim, né? Com os cotovelos protegendo. Os meninos saem protegendo a namorada, né? Mais ou menos é essa a ideia. Com outro movimento, mas a ideia é essa. Tá joia? Se tiverem dúvidas, vocês podem comentar, gente, que daqui a pouco eu pego o óculos e me aproximo para ler, tá certo? E a gente aproveita para ver essas dúvidas aqui nesse momento que a gente está tendo ao vivo também. Só tem isso, né? Eu tenho que chegar mais perto, tá? Por enquanto, continuando, vejamos, a gente já viu aqui, ó, a postura, a gente já viu a linha do braço, tá? A estética do braço. Agora a gente vai para a base da dança, que são os pecitos, né? O sapateado. Para o sapateado, eu também vou começar com a postura, tá? Ó, a gente vai usar os pés paralelos, tá? Na abertura do quadril. Quando eu falo abertura de quadril, aí tem uma menina que é mais gordinha, acha que tem que abrir mais. Aí tem uma que é mais magrinha, acha que tem que fechar mais. Não tem a ver com, digamos assim, o nosso peso, tem a ver com a nossa estrutura óssea. Por exemplo, eu tenho até uma bacia larguinha, então eu vou usar os meus pés como se eles estivessem saindo aqui dessa minha linha da bacia, do quadril, tá certo? Então isso não tem a ver se eu posso estar mais gordinha, eu posso estar mais magrinha, ele vai ser sempre a mesma, porque vai ter a ver com a minha estrutura corporal óssea, tá certo? Daqui eu vou flexionar os dois joelhos para a gente começar o sapateado, tá? O flamenco, ele tem isso, né? De enraizar e de esvoaçar. Porém, aqui embaixo a gente não precisa flexionar tanto o joelho quando a gente vai fazer um passeio normal, tipo um passo normal, uma caminhada, ou quando eu estiver simplesmente parada fazendo um trabalho de braço. Porém, quando a gente vai bater o pé no chão, ou seja, a gente vai fazer o sapateado, aí sim eu preciso flexionar. A primeira coisa que a gente faz é como se eu fosse dar uma sentadinha. Vou sentar na cadeirinha, chum, e dessa posição aqui a gente sapateia. E isso é muito importante, porque essa flexão, ela vai nos proteger dos impactos que o sapateado causa no nosso corpo. Porque conforme a gente bate no chão, o chão bate também de volta na gente, tá bom? O ideal é que o espaço, né, seja o tablado, né, de madeira, porque é um material mais flexível e ele não reverbera tanto no corpo. Não é um material duro, né? Quanto outras coisas, como um cimento, uma pedra, por exemplo. Mas, além disso, o ideal é que ele seja um tablado suspenso, porque aí a gente bate e ele cria essa mobilidade e o próprio chão, o próprio ambiente, ele absorve uma parte, né, desse impacto que a gente está criando. Mas, além disso, né,
Nós temos isso tudo aqui no Portal Hanabelle. A gente tem um piso, né, chamado de piso flexível para dança. É um piso suspenso e ele tem um tratamento emborrachado embaixo justamente para ter essa absorção de impacto. Mas além disso, a gente tem que sim buscar a nossa própria, digamos assim, proteção e o posicionamento correto da dança, que no caso da dança flamenca é sapateia ou dobrou o joelho antes, tá bom? Porque eu posso ter, ó, tanto eu vou proteger o meu tornozelo, tá? Que é o, digamos, encaixe da perna, né, com o pé. A gente vai proteger essa articulação lá embaixo, quando eu crio essa flexão, porque ela não tá reta. Vou proteger o joelho, porque ele também não tá reto, então quando eu bater, eu não vou criar uma força aqui para trás. E também a lombar, porque quando a gente bate, às vezes, também se eu não proteger o tornozelo, se eu não proteger o joelho, vai sobrar aqui, olha, pra nossa lombar, tá certo? E não dá pra ser. A gente tem que ter atenção com o nosso próprio corpo pra gente também ter uma preparação pra dançar lindo, tá certo? Agora, nem se preocupa, que eu dou aula de flamenco já tem uns 20 anos e ninguém nunca se lesionou aqui dançando com a gente, tá bom? É só prestar atenção. Aqui, ó, dobrou o joelho e encaixou o quadril. Nesse momento, a gente vai buscar, contrair mais o popô, tá certo? Então, a gente vai tentar, como se eu tivesse toda cagada. Pensa assim, ó. Aí eu fico segurando aqui embaixo, que isso daqui vai me levar minha força para baixo e eu vou estar bem posicionada, tá ok? E agora a gente vai aprender, olha, as quatro batidas de sapateado. No flamenco a gente só tem 4 batidas de sapateado. O resto são variações criadas com essas batidas. Seja com repetição, seja com variação rítmica, acompanhando a música, o ritmo da música. Então, não tem mais nada além do que isso que eu vou passar aqui, viu? Então, cola aí, vem comigo. Dobrou, a gente vai fazer o golpe, que é o pé plano no chão. Eu vou bater o pé inteiro no chão. Para que isso aconteça, eu vou tirar primeiro, ó, o calcanhar do chão, o pé, né, do chão, puxando como se eu fosse no sentido do meu calcanhar em direção ao bumbum, mas ele não chega no bumbum, tá, gente? É só uma intenção. E daqui eu vou bater de volta no chão. Só que se eu tirar o meu pé do chão e mexer assim no ângulo dele, quando ele voltar, se ele tiver mais alongado assim, ó, ele vai querer bater primeiro o bico do sapato e depois o salto. E isso não vai criar um som limpo. Ele vai criar um som meio assim, ó. Como se eu ouvisse duas coisas. Eu primeiro escuto a sola do sapato, depois eu escuto o salto. E quando a gente vai bater o pé inteiro, eu tenho que ouvir o pé inteiro batendo no chão de uma só vez. Então, o segredo para isso é esse ângulo que eu mantenho aqui, ó, do pé em relação à minha perna, na minha panturrilha, eu vou elevar mantendo, e quando ele descer, ele já vai estar no ângulo, digamos assim, paralelo ao chão. Então, ele já vai estar no ângulo da linha perfeita do chão que o meu corpo produz quando eu flexiono aqui o meu joelho. Então, é isso aqui que a gente vai buscar. Ó. Elevou, mantém a flexão e... Elevou, mantém a flexão e... Tá? Quando eu digo a flexão, tanto a flexão do joelho de apoio, quanto a flexão do pé, tá? A gente vai manter a flexão do pé. O meu pé tá flat, sim. Não tá um pé de bailarina, tá? Ele tá flexionado. Com essa flexão, eu consigo que ele chegue de maneira mais perfeita no chão,
e eu causo esse som assim, ó. Que é um som mais limpo, mais inteiro. Tá joia? Daqui, nós vamos também usar o tacon, gente. O tacon em espanhol é o salto do sapato. Então, a gente vai usar só o salto do sapato. Para eu conseguir fazer isso, eu vou elevar o meu salto, mantendo a meia ponta do pé, né? O peito do pé no chão, ou seja, a sola do sapato no chão. E vou bater o salto para baixo, para criar um som só do salto. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que ter uma força de meia ponta no meu pé, para eu conseguir dobrar o meu sapato, tá? Então isso a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Eu tô aqui com o meu pé inteiro, faço uma meia ponta, elevo o calcanhar e bato o salto no chão. Tá? E aqui, quando a gente variar, a gente vai criar outros tipos de taconeado. Certinho? Daqui, ó, a gente vai partir para planta. A planta no flamenco é o peito do pé. A gente vai bater o peito do pé no chão ou a sola do sapato no chão. Tá? Eu vou elevar o pé inteiro, mas em vez de eu bater o meu pé, mantê-lo, né, flexionado, como a gente fez antes, a gente fez mantendo a flexão do pé para ele voltar, a gente vai elevar, tirar o pé do chão, mexer nessa articulação do pé, vai fazer mais essa intenção de ponta, para eu poder bater aqui, quando ele for pro chão, eu vou bater, ó, o peito do pé no chão, tá? A meia ponta na madeira. Isso a gente vai fazer um som um pouco mais suave, que é o que a gente chama de planta. Ó. Tranquilo? E o nosso quarto e último forma, né, de bater o pé no chão é com a ponta do sapato. A gente vai fazer a ponta do pé como se fosse aquele coup de pied da bailarina, né? A ponta do pé da bailarina dentro do sapato de salto. Só que é impossível, tá? Ele não vai ficar nunca perfeito. Mas ele vai ter esse propósito, né, essa intenção de fazer a ponta, e ele vai criar uma tensão dentro do seu sapato para a gente conseguir criar um som também, que é um pouquinho mais utilizado ainda que a planta. Ó, para começar, volta a postura, né? Pés paralelos, flexiona o joelho, encaixa o quadril. Eu vou elevar o meu calcanhar em direção ao bumbum, a intenção não precisa chegar lá. Daqui eu vou bater a pontinha do pé no chão, atrás do meu pé de apoio, tá? Agora não é no lado, é atrás. E aqui, se o meu pé não tiver com aquela ponta bem alongada, bem firme dentro do sapato, o que vai acontecer é que ele vai passar assim, querendo deslizar com o chão. Se o meu pé tiver frouxinho, se o meu dedão tiver frouxinho, ele desliza. E aí não vai ficar bonito, não vai ficar bacana. A gente quer que ele fique assim, ó. Ele vai bater a ponta pra gente subir de novo, tá? E a gente ouve a sonoridade da ponta. Joia? Lembrando que se eu não tiver a ponta, ele vai fazer chum, vai querer virar uma planta e vai vir mais para frente. E a gente tem que mantê-lo atrás e bem firme, tá?
Outra diferença da ponta para os outros sapateados que nós já fizemos é porque os outros a gente faz e aterra no chão. O golpe a gente bate e eu fico firme no chão. O tacão eu bato e fico firme no chão. Eu bato, ele se assenta no chão. Eu não tiro ele de novo da madeira, né? A planta, a mesma coisa. Quando a gente bate a planta, ela fica. Eu não posso bater a planta e sair deslizando o pé. Ou bater a planta e levantar de novo. Ou bater a planta e descer. A não ser que seja um tacão intencional. Tá certo? Então, eles têm essa característica, os 3 primeiros, de ter uma firmeza, como se eu colasse o pé no chão. A pontinha, não. Quando a gente fizer a pontinha, eu vou bater e subir imediatamente assim que eu sentir que o meu pé tocou a madeira. Então, ele bate e sobe, e sobe, e sobe, e sobe. Então, a gente vai usar uma perna que sempre volta aqui pra cima, mais altinha, tá bom? E aí, depois a gente combina isso, gente, né? Combina esses 4 sapateados, ou com 2, ou com 3, ou com os 4, ou com ritmos diferentes para criar toda uma dinâmica, né? Com a dança flamenca, com o sapateado flamenco. A gente não vai ter nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Ah, eu vou aprender um passo mirabolante. É só isso que a gente viu hoje, tá? E daqui é só criar combinações, novas formas de criar sequências para trazer a beleza pro flamenco, tá bom? Eu vou me despedir de vocês agora. Agradeço muito a presença aqui de todo mundo que esteve hoje comigo. E se tiverem mais alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, é só deixar no comentário que depois eu passo por lá e respondo se tiver alguma dúvida sobre a prática da dança flamenca. Tá bom? Olha, um beijão e até a próxima dança.